Essa é a parte 6 de Kiseiju Sei no Kakuritsu, episódios 16, 17 e 18. O Miki suspeitou que o Shinichi tinha um jeito único de lutar, por isso ele estava conseguindo derrotar os parasitas. O Miki se preparou e começou outra sequência de ataque, e o Miki estava com dificuldade para defender esse tanto de lâminas, pois ele não conseguia produzir mais. Sendo assim, o Shinichi teve que fugir, mas apesar dele ser mais rápido do que seu inimigo, ele não tinha o mesmo fôlego, até o Miki estava cansado. Então ele parou para descansar e deu a ideia deles atacarem as pernas, que podia ser a fraqueza. O Miki pegou carona em um caminhão e conseguiu alcançá-los, porém ele não estava mais com o pensamento de deixar o corpo do Shinichi intacto. O Shinichi se defendeu e o Miki acertou a perna do Miki, mas não aconteceu nada, então surgiu uma abertura na defesa. Só que para sorte deles, os tentáculos do Miki se colidiram no ar. Os parasitas dele dominaram uma área maior do que a cabeça e os braços, mas a cabeça ainda controlava o centro. Assim o Shinichi correu novamente, e dessa vez ele entrou na floresta. Foi explicado que o Miki tinha uma coordenação ruim porque a cabeça controlava tudo, então no final das contas ele só tinha um inimigo. O que eles precisavam fazer era atacar a cabeça. O plano do Miki era usar as árvores como escudo, esquivar dos ataques em 3 direções e manter uma distância constante. Quando surgiu uma brecha, o Shinichi foi pra cima para confundir o pensamento do inimigo. Dessa maneira ele desviou do ataque e conseguiu cortar a cabeça do Miki. No entanto, ainda não tinha acabado. Ele usou uma parte de seu corpo para criar outra cabeça. Em seguida, um dos parasitas chamado Gotou chamou o Miki de volta pro corpo. Então Miki descobriu que na verdade era apenas um parasita que conseguia dividir sua consciência. Então era como se fosse vários parasitas. E naquele momento a consciência estava dividida em 5. E ao trocar de lugar com o Miki, o parasita que ficou no controle era um conhecido do Shinichi. E ele era bem mais rápido. Estar no meio das árvores se tornou uma desvantagem. Então o Shinichi não teve outra escolha a não ser fugir. Só que dessa vez ele foi atingido enquanto corria. O Shinichi ainda era mais rápido para correr, mas o parasita mudou o formato do pé para correr mais rápido. O Shinichi segurou no caminhão para pegar carona. Entretanto, o Gotou estava correndo tão rápido que foi capaz de alcançar o caminhão. Assim eles continuaram trocando golpes, e o motorista percebeu que tinha um monstro por perto. O Miki virou o volante, fazendo o parasita ser atropelado por outro caminhão que estava vindo na direção contrária. Dessa forma eles conseguiram fugir. Depois o Gotou comeu os 2 homens para repor o sangue perdido. Na noite anterior foi mostrado 2 parasitas, e quando Kuramori chegou em casa, sua esposa e sua filha estavam mortas. Na hora de fazer o interrogatório, ele ficou bastante atormentado ao ouvir sobre os parasitas. Após o Shinichi fugir, o Miki pegou o dinheiro que ele roubou do motorista para eles poderem comprar algo para comer, iniciando a discussão se era certo ou não. Depois eles ficaram sabendo da morte da família do Kuramori, onde o escritório de suas investigações foi incendiado. Após isso, o Shinichi ligou pro seu pai e disse para ele sair de casa, porque o monstro que matou sua mãe estava a caminho. Sendo assim, Kazayuki disse que ia sair. Kuramori conversou com o detetive Hirama e disse que ia passar algumas informações. Essa era a 16ª vez que o Shinichi encontrava o Miki em seus sonhos, mas todas as vezes ele esquecia. E como não havia uma forma do Miki se comunicar com apenas 30% de suas células espalhadas no corpo do Shinichi, eles não teriam mais encontros. Tamura disse que foi um erro mandar seus colegas matar o Kuramori, pois eles mataram apenas sua família e o deixou vivo, alertando sobre o perigo que os humanos são, tanto na quantidade quanto na inteligência. Se os parasitas os enfrentassem, seriam derrotados, e eles não gostaram de ouvir isso. Como o Shinichi não foi na escola, as amigas da Satomi falaram para ela entregar sua mochila e consertar as coisas. Hirama foi na casa de Kuramori e viu uma anotação com o nome da Tamura e um parceiro. Já o Kuramori estava indo se vingar com suas próprias mãos. Com tudo isso, Hirokawa chegou à conclusão que a Tamura era uma ameaça para sua espécie. Enquanto isso, ela estava questionando os nascimentos desse planeta. Satomi foi até a casa do Shinichi, mas não o encontrou. Horas depois, Kuramori já estava na cola da Tamura, só que ela percebeu 3 parasitas e foi para outro lugar. Ela foi cercada por eles e disse que foi fácil percebê-los porque eles estavam com a intenção de matá-la, e mesmo sabendo disso, ela preferiu não fugir. Assim que um dos parasitas fez o ataque, Tamura desviou e fugiu para uma construção, e lá eles continuaram a luta. Apesar do parasita dizer que era mais forte, a Tamura estava confiante que poderia vencer os 3. Ela dividiu seu corpo e conseguiu fazer uma parte penetrar no seu inimigo. Assim ela aproveitou para fugir novamente, enquanto ele se agonizava de dor. A Tamura saiu dando gargalhadas sem metade da cabeça, e quando um casal foi até ela para confirmar o que eles viram, ela já estava normal, mas ela estava agindo como se fosse outra pessoa. Ela partiu a cabeça ao meio e saiu correndo de novo. Ela não estava pensando racionalmente. O Kusano até desistiu de ir atrás dela. Enquanto isso, outro parasita estava sendo controlado e atacado
atacou sua parceira. Em seguida explodiu. Depois a outra parte da Tamura entrou no corpo da mulher. Ao voltar para a construção, Kusano viu Hikawa sendo controlada e decidiu matá-la para não correr o risco de ser enganado, pois ele não sabia quem realmente estava no controle. Nesse momento, Tamura apareceu atrás dele e o cortou em vários pedaços. Ele até tentou reagir, mas não adiantou. Os sinais mais fortes que os parasitas emitem é a ânsia de matar. Dessa forma, os pedaços de carnes da Hikawa serviu para esconder a presença da Tamura. Ela pensou em tudo isso e assim saiu vitoriosa. Ao chegar em seu apartamento, Tamura se deparou com a ausência de seu filho e um bilhete marcando o local de encontro. Mas antes ela foi até a casa do Shinichi e ficou olhando as fotos dele. Quando ele ligou para tentar falar com seu pai, ela que atendeu falando para ele também comparecer no encontro para lhe dar um presente. Durante o tempo que ela ficou na casa dele, ela estava querendo entender o que era ser mãe. A Satomi foi até a casa do Shinichi, mas ela acabou encontrando a Tamura. Ela perguntou onde ele estava e se ele se envolveu em algo perigoso. A Satomi pensou que a Tamura era a mãe do Shinichi, mas ela negou e falou que ele era forte, então em algum momento ele ia voltar e estaria tudo bem. Depois ela foi embora. Enquanto as amigas do Shinichi andavam na rua, ele passou por elas no ônibus. A Satomi percebeu e deu meia volta para ir atrás dele. Na tentativa de encontrá-lo, ela viu a Tamura esperando na fila e pediu para esperar. Porém, a Tamura correu e ela foi atrás. No entanto, depois de algum tempo, ela foi despistada. No local de encontro, Kuramori estava com o filho da Tamura. Ele disse que os parasitas nunca saberiam o que era ser pai ou mãe, e que se ele matasse o bebê, ela não sentiria nada. Entretanto, o Migi, que estava por perto, percebeu um sinal que ele nunca tinha sentido antes, e era da Tamura. Kuramori ameaçou jogar o bebê lá de cima, mas antes dele fazer isso, ele foi atingido pela Tamura, que recuperou seu filho. Ele disse que era apenas um blefe, pois um humano jamais mataria um bebê. Ele ficou surpreso por um monstro igual ela agir dessa maneira. Ele não resistiu aos ferimentos e caiu, e até ela ficou surpresa. A Satomi também estava naquele parque, até a polícia chegou após ver o bilhete. Hirama foi até o Kuramori, que ainda estava vivo, e ao ser perguntado sobre os parasitas, ele disse as características que a Tamura se encontrava. Hirama perguntou o nome do parceiro de Kuramori, mas suas últimas palavras foram que ele logo estaria com sua família. Em seguida ele morreu. A polícia estava à procura de uma mulher usando branco e com um bebê, mas quem se encontrou com ela primeiro foi o Shinichi. Ele ficou inconformado em vê-la segurando o bebê. A Tamura fez uma pesquisa e descobriu que os parasitas conseguem sobreviver sem comer humanos, além de pesquisar sobre os humanos. Ela achava que sua espécie era parecida com eles e que podiam conviver juntos, só que o Shinichi não concordava. Ela também aconselhou os dois a não lutarem contra o Gotou, pois se eles estivessem no comando desde o início, eles estariam mortos. O Gotou foi criado através de experimentos e é invencível. Em seguida, a Tamura riu. Ela também os alertou sobre o prefeito Hirokawa. Nesse momento, os policiais apareceram e o cercaram. Ao ligar os fatos, o Hirama achou muito suspeito os dois estarem ali e sabia que aquela era a Tamura. No entanto, ao ser questionada sobre sua identidade e a morte do Kuramori, ela negou tudo. O Hirama confirmou que o Shinichi era humano quando falou do encontro que eles tiveram. Em seguida, todos apontaram suas armas para Tamura. Ela continuou negando, mas como ele tinha certeza, ele atirou e acertou a cabeça dela. Com isso, eles confirmaram a suspeita. Assim, todos atiraram. O Shinichi falou que o bebê era humano, mas eles não deram ouvidos e continuaram atirando. A Tamura ficou parada protegendo seu filho. A Satomi ouviu os disparos e ficou preocupada com o Shinichi, então ela correu querendo não acreditar que ele estava envolvido, mas parou quando sentiu a presença da Kana. A Tamura foi na direção do Shinichi para conversar com sua alma humana, mas ele se afastou. Foi quando ela mandou um sinal e ele sentiu como se fosse sua mãe. Dessa forma ele parou e os disparos foram cessados para não machucá-lo. Ela tinha várias dúvidas sobre esse mundo e não importava o que ela descobria, sempre ia ter mais perguntas. Ela não sabia o propósito de sua existência, então ela entregou seu filho pro Shinichi e pediu que ele tivesse uma vida normal. Ainda agradeceu, surpreendendo o Migi. A Tamura disse que a sensação de gargalhar não foi ruim. Em seguida ela caiu no chão e morreu. Ela poderia ter fugido, mas preferiu esse destino. Então o bebê começou a chorar. Assim o Shinichi lembrou de sua mãe e de várias outras mortes que aconteceram ao seu redor. Foi como se ele tivesse visto sua mãe e tudo não tinha passado de um sonho, então ele finalmente chorou. A Satomi apareceu e perguntou se ele voltou para vê-la. Ele disse que suas lágrimas sim. Após isso foi feita a perícia no local. O bebê foi entregue às autoridades, a Satomi foi interrogada e o Shinichi foi acompanhado pelo Hirama. O que aconteceu no parque não foi divulgado e a Satomi ficou feliz em se encontrar com o Shinichi e ver que era ele mesmo. O Shinichi foi levado a um lugar onde seu pai também estava. Nesse local tinha um homem passando por um experimento. Ele
ficava olhando animais, só que dessa vez ele ia passar por um teste em humanos. O Uragami foi levado até uma sala com câmeras, depois foi a vez do Shinichi ser acompanhado, e ele não estava com a intenção de revelar o MIG. Foi colocado um microfone no Uragami, era para ele encontrar uma pessoa com a mesma capacidade perceptiva que a dele entre as 5 que seriam apresentadas. Então ele ficou com medo achando que ali tinha um parasita. Sendo assim, o detetive tentou acalmá-lo dizendo que ele estava seguro. O primeiro suspeito entrou na sala e ele fingiu ter a capacidade perceptível falando que o Uragami não era parasita. Aí o Uragami disse que o homem não tinha nada de especial e era um mentiroso. Então foi a próxima pessoa, e como o Uragami era um presidiário e ficava sem ver mulheres, ele começou a fazer algo altamente suspeito naquela sala. Ele teve que ser impedido para não acabar com sua concentração, e a mulher afirmou que ele era um parasita, ela nem quis saber de continuar ali. Por último foi o Shinichi, os dois não se ouviam, era para ele dizer o que ele achava do Uragami, já que o Shinichi atraiu os parasitas. Ele disse que não sentiu nada, mas o Hirama sentia que eram altas as chances dele ser o parceiro que o Kuramori mencionou. O Uragami olhou pro Shinichi e pediu para que os dois se encarassem, com isso o Shinichi ficou preocupado. E esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Agulho preto, nevo, sirigo, machado. Foragem, pop, mal, eu uso bigolaro. Baby coach uma vez e samba, baby vai trago. Endo suprime, ouvem, tio velho. Ó no fogo.